Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é Falou Tudo, sem exagero. Pra mim, o Gabigol hoje é reticência. Mauro César critica ano horrível no Flamengo. Vamos trocar de janela e ver o que o Mauro vai falar a respeito do Gabigol. Esse a gente já sabe qual é a opinião dele, né? Mas vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Lau. Agora sim, estamos de volta para todo o Brasil com o bate-pronto desta terça-feira, falando aqui do Flamengo. Comentamos sobre o De La Cruz, né? O Flamengo está prometendo aquela investida pelo uruguaio. E o torcedor do Flamengo também quer saber em relação à situação do Gabigol. Como é que fica a situação do Gabigol, a renovação do contrato, que parece estar congelada nesse exato momento, não é, Mauro? Se falava de contrato até 2028, o Gabigol que nessa semana foi expulso no Fla-Flu, depois postou uma foto sorrindo nas redes sociais, e a renovação parece travada nesse exato momento com o Gabigol, não é, Mauro? A situação é assim, o departamento de futebol, ele antes até do acerto com o Bruno Henrique, que estava bem complicado naquele momento, eles já deixaram bem alinhavado uma renovação com o Gabigol. Ele teria um aumento de salário e faria mais 4 anos de contrato, ou seja, ele tem mais 1 ano, o contrato dele vai até o final do ano que vem, então seriam 5, o ano que vem mais 4. Então ele tem 27 anos, então vamos fazer a continha? 28, 29, 30, 31, 32. Ele teria contrato até os 32 anos. Essa ideia, digamos, né, ela não foi nada, foi muito mal recebida pela diretoria. Quando eu falo diretoria, o departamento de futebol, o que é? O Marcos Braz, que é o vice-futebol, Bruno Spindler, que é o diretor executivo, tem lá o gerente, tem lá o conselho de futebol, aquele pessoal todo. Mas o clube tem vice de finanças, tem vice administrativo, tem vice jurídico, essas pessoas todas, elas de alguma forma, todo clube é assim, né? Elas também dão seus pitacos, especialmente finanças, né? Porque dependendo do acerto, isso bate no financeiro. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa de São Paulo na época que o Daniel Alves foi contratado e a pessoa me falou na época o seguinte: pois é, eles contrataram, falaram que vai ter aí um investidor, vamos ver como é que vai ser, depois de história em cima da gente, mas a gente não gera receita. Verdade. O financeiro, ele faz a gestão da receita. Quem gera receita é o marketing, é o comercial, é o futebol quando vende jogador, quando chega numa final e com isso traz uma grande arrecadação, uma premiação por um título. O financeiro não gera receita, gente. Esse é um ponto importante. O financeiro faz a gestão dessa grana, né? Então, se um departamento, às vezes, gasta demais, estoura em cima do cara do financeiro, mas eu não tenho culpa, não foi que gastei, vocês gastaram, eu não disse para gastar. Então, existe sempre uma conversa interna, mas a decisão é do presidente do clube. O Rodolfo Landim, ele tem fama dentro do clube de ser um cara muito rigoroso com essas questões de grana. Pô, mas ele gasta, mas gasta dentro do que pode. Como foi também no tempo do Bandeira de Melo. O Flamengo não perdeu essa pegada. Tanto que o Flamengo contrata jogadores caros, você vai ver lá o balancete que sai a cada 3 meses, sempre está com superávit e com dinheiro em caixa. Então, assim, eles investem pesado, mas eles fazem isso dentro das suas... E vende muito jogador. Só esse ano, 2 garotos vendidos por mais de 40 milhões de euros. O Matheus e o João Gomes, né? Matheus e Francisco. Só esses 2 garotos foram mais de 40 milhões de euros. Eles 2 somados deu quase um Vinícius Júnior esse ano. Então, assim, entra muita grana também, né, e dessas negociações. Então, o negócio ficou congelado. A reação da torcida, a gente percebe também em rede social, acho que no estádio também, é de muita irritação com o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel não está jogando nada há muito tempo, não é uma fase, é uma temporada ruim. Ele hoje, sem nenhum exagero, se vocês discordarem, por favor, digam. Na minha visão, ele é um dos piores centroavantes ou atacantes do futebol brasileiro em atividade nesse ano. É um dos piores. Ele não consegue fazer nada. Uma jogada, uma tabela, um drible, uma inversão. Passa jogos que ele entra 20 minutos, não chuta a bola no gol. O Gabriel atualmente é o caso do plano sócio-torcedor mais brabo que tem. Ele assiste o jogo de dentro do campo. Ele tá demais. Eu queria ter um sócio-torcedor desse, acredito que você também, que é um plano foda. Não sei como que ele fez essa assinatura. Ele consegue assistir o jogo de dentro de campo e ganhar dinheiro pra isso. Absurdo. Não ganha velocidade, não cabeceia, não faz um pivô. Aí ele é ruim, agora ficou ruim. Não ficou ruim, ele está muito mal mesmo. E aí você pega episódios como, por exemplo, começa a final contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aí o São Paulo faz aquela besteira de colocar ele junto com o Pedro. Não deu certo. O Flamengo perde o jogo, ainda falha o goleiro. O torcedor ficou na bronca, né? Claro, né? Preparou tudo ali para tentar sair com uma vantagem. E ali o Flamengo perdeu o título, no Rio de Janeiro. Porque aqui foi empate. Aqui foi empate, o São Paulo ficou ali retrancado, segurando 1-1 um bom tempo. Porque construiu a vantagem do Rio. Aí ele vai na coletiva do técnico Dorival Júnior,
e vai lá para saudar o técnico, né? Dar tchauzinho e tal, aquela coisa toda. Mandou Isso aí não me incomodou, não. Eu, de verdade, confesso pra vocês que pra mim isso aí, normal. um beijinho, tchauzinho, não me lembro mais. Aparece, tá cheio de jornalistas. Aí ele volta a dar uma entrevista depois de perder o título aqui em São Paulo, no Morumbi, ali na zona mista, conversa com os repórteres. Não, eu gosto do Dorival, vou cumprimentar sempre que eu quiser. Ele pode cumprimentar sempre que ele quiser, mas tudo tem o seu momento, né, meu amigo? É a mesma coisa, você vai contar piada em enterro? Não vai, né? Ninguém conta piada em enterro, não é ambiente para isso. Já vi gente contando. E vou te falar, foi até maneiro. Ali, para o flamenguista, para o rubro-negro, é um ambiente de tristeza e irritação. Perdeu o jogo, ninguém está feliz. Aí você viu um dos seus principais jogadores ir lá cumprimentar o técnico adversário, que o Dorival, a torcida do Flamengo gosta do Dorival, ele foi campeão e tal. Mas ali é o técnico do São Paulo, gente. Então você tem que ter, existe um limite para as coisas. Aí isso vai desgastando, né? O torcedor vai ficando irritado. O pessoal no clube ficou irritado. Muita gente ficou cuspindo a abelha africana, com raiva do que aconteceu, né? Não sei como é que os jogadores reagem também. Imagina um jogador que tem brios e que perdeu o jogo e está com raiva. O jogo contra o Cuiabá, perdeu, tomou um lado, todo organizado, abraçado. Pois é, como é que você acha que o jogador reage? O cara que está com raiva da derrota, pô, o cara está lá cumprimentando o técnico do outro time. Pô, peraí, cara. Foi a declaração do Kovacic outro dia, do Gundogan, depois do clássico Barcelona e Real Madrid, que o Barcelona perdeu o jogo em casa, gol no último minuto, e ele achou que os jogadores não estavam irritados o bastante no vestiário, ou seja, uma tolerância com a derrota com a qual ele não está acostumado, porque no Manchester City, dizia ele, não se aceita perder. Pô, então é mal desportista? Não é questão de ser mal desportista, é você se incomodar com a derrota porque você quer ser muito competitivo e você não engole a derrota facilmente porque você quer discutir por que errou, onde perdeu, por que perdeu, para da próxima não perder. Quer dizer, gente, o esporte em alto nível é assim. Você acha que se o Djokovic perde uma final de Grand Slam, ele vai tomar um sorvete, o cara fica espumando, o cara não quer perder. Está tratando com emoção. Exato. Ele pode até ter esse desejo, mas tem 40 milhões de torcedores que estão irritados. Não querem nem olhar para o Dorival. Nada contra o Dorival. Não é o momento. Não é o momento. Quando você fez esse comentário já naquela época, eu ainda brinquei com você. Falei, Mauro, WhatsApp. Vai lá no vestiário, Dorival, parabéns, um beijão para você. Pronto. Não precisa fazer um negócio público. Você quer que faça por trás? Não é por trás, aqui não é o momento, não é o momento adequado. Não casa uma coisa com a outra, entendeu? O entendimento de muita gente quando aquilo aconteceu foi de que assim, poxa, o cara não respeita ninguém, ele faz o que ele tem vontade. Peraí, e a torcida, e o clube, e os colegas de time que eventualmente não estão nada satisfeitos. Como é que está o goleiro? O goleiro, se tiver autocrítica, ele sabe que falhou. O cara pensa, pô, errei, caramba, pô, fui sair mal naquela bola, perdemos o jogo, o cara nem dorme. Aí tá lá mandando beijinho pro técnico, cara. Então, assim, isso tudo vai desgastando. Aí agora, no sábado, ele foi expulso. Na minha opinião, uma expulsão injusta. Mas ele também foi ingênuo. Ele não pode ser ingênuo, cara. Ele é um jogador bem rodado para ser ingênuo. Ia lá peitar o Nino, quando ali era só ele se jogar no chão, botar a mão no pescoço, pronto. Não. O árbitro manda os dois pro chuveiro, né? Aí ele fica meia hora reclamando que não vai voltar mais atrás. Vai embora. Sai do jogo. Resultado, esfriou o jogo acabou. Faltavam mais de 2 minutos, não sei se o Flamengo faria o gol, mas estava ali tentando alguma coisa. Depois dessa confusão toda, o Gerson se estranhou com o John Kennedy e tudo mais, qual foi o resultado? O jogo não aconteceu mais. E o árbitro deu mais 1 minuto. Então, acabou o jogo. E se havia uma rebotíssima chance de uma jogada fortuita e um gol, ela desapareceu. Pô, o Gabriel foi muito infantil nessa, muito juvenil. A gente vê umas jogadas, às vezes, que o cara mal encosta nele, ele já cai no chão. Porra, nessa daí era só ele cair com a mão no rosto, se jogar e... Meu Deus, deixa eu fazer voz fraca. Caraca, ele me esganou aqui, isso aqui. Arranjava já... Aquilo ali já era uma falta ali pra poder originar uma jogada que poderia sair um gol. Quem sabe uma jogada perigosa. E ele é o jogador com mais expulsões em campeonato brasileiro desde que chegou ao Flamengo. Chegou em 19 e nesses... campeonatos 19 para cá, ele recebeu 6 cartões vermelhos. Os segundos colocados do ranking receberam 4. E são zagueiros. E são zagueiros, volantes, jogadores que têm que fazer, às vezes, uma falta mais dura para evitar uma jogada. Ossos do ofício. O atacante não passa por essa situação. Pode marcar uma saída de bola, fazer uma falta, como ele fez, tentando fazer um desarme, mas não dá para comparar, né? O zagueiro, o volante, o lateral até, são jogadores mais expostos a esse tipo de situação de você ter que fazer uma falta que dá um cartão amarelo, de repente vira um vermelho direto, acontece. Então, assim, hoje a história está parada, a decisão é do Landim, ele está sendo muito cobrado por outras pessoas da diretoria que não querem a renovação.
Lembrando, o contrato dele, o Bruno Henrique renovou, mas o Bruno Henrique terminava o contrato em dezembro agora. O Gabigol termina o contrato em dezembro do ano que vem. Então, é uma renovação super antecipada, que se justificaria se ele estivesse jogando bem. Você fala, cara, eu não quero perder esse cara. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos assinar algum contrato com ele, garantir, porque ele continua dando retorno, ele continua jogando muito bem, eu não quero perder o cara. O caso até do Bruno Henrique, eu acho que assim, é bem diferente. O Bruno Henrique se machucou, é mais velho, é verdade. Eu também acho que 3 anos é muito tempo. Mas o Bruno Henrique foi um dos poucos jogadores que nessa temporada, apesar das últimas partidas terem sido ruins, que jogaram bem, que entregaram algo, que deixaram a torcida satisfeita com o desempenho individual, quero dizer. Voltou mais rápido. Voltou mais rápido do que antes, quer dizer. E acho até que ele também está sendo muito prejudicado pela maneira como o Tite o escala. O Tite está colocando para jogar no corredor esquerdo, muito próximo da lateral, sem a liberdade de fazer o movimento de buscar a grande área, onde ele vai bem. Eu acho que o Tite precisa mudar um pouco isso aí. Quando ele jogar, ele pode fazer a ponta, mas ele tem que ter liberdade para circular, para entrar na área, e aí o Ayrton Lucas vai se projetar ali, fazendo o corredor esquerdo, porque o potencial dele é esse. É o gol que ele fez no Botafogo, ele corta e bate para dentro. É o gol que ele fez no São Paulo aqui, que a bola vai na trave e bate nele. Ele acompanha a jogada como um segundo centroavante. É um ponto fortíssimo dele. E o Tite está prendendo muito ele na lateral. Ele não é o Cebolinha, eles são diferentes. O Cebolinha também gosta de fazer essa jogada de cortar e tal, mas não tem o poder de decisão que tem dentro da área que tem o Bruno Henrique. O Cebolinha é de chutar de média distância quando finaliza, né? O Bruno Henrique é diferente, cabeceia bem, jogador alto. Então, eu acho que são situações diferentes, embora eu também acho que a renovação por 3 anos foi um pouco demais. Mas, enfim, acho que não dá para comparar a temporada dos dois. Um se esforçou para se recuperar de uma lesão gravíssima, voltou jogando bem, fazendo boas partidas, lutando até o final, um jogador super esforçado. E o outro está nessa situação, joga mal. Aí quando dá uma entrevista depois de perder um título, fala, não, vou lá quando eu quiser cumprimentar o técnico. Não está muito preocupado. Aí, o que significou essa foto em rede social? Ninguém sabe exatamente, mas é hora de você botar uma foto sorridente. O Flamengo acabou de empatar um Fla-Flu, que não foi um bom resultado. E o detalhe, aí à noite o Palmeiras, ao derrotar o Inter... Ah, mano, pelo amor de Deus. Ô, Mauro. Porra, agora o cara não pode mais postar uma foto na internet. Tá proibido porque o jogo não foi vitória. Pô, tá de brincadeira, porra. Tá de sacanagem. Se o Mauro for aí na Jovem Pan Esporte falar uma besteira colossal, uma merda, como a gente já viu vários jornalistas, não digo que é o caso dele, mas vários jornalistas já falando. Tremendo, várias besteiras. E foi depois embora e na rede social pode postar à vontade. Mesmo tendo falado besteira, mesmo tendo sido cancelado pela galera. Pô, fala sério. Mesma coisa essa história do Dorival. O cara gosta do Dorival, foi o treinador que praticamente lançou ele no Santos. Que treinou ele quando ele era menorzinho, mas moleque novo. Porra, o cara tem carinho pelo treinador, não pode mais cumprimentar porque o resultado não foi bom. Fala sério, pô, pelo amor de Deus. Esse caso, eu vou ficar repetindo sempre a mesma frase. O Gabriel é funcionário do Flamengo, mas não é nosso escravo. Dito isto, eu não tenho nada contra ele ter mandado beijinho pro Dorival, ter botado foto sorridente na rede social, nada. Eu agora tenho contra ele não estar treinando para melhorar a finalização com as 2 pernas que são ruins e para melhorar a mobilidade. É isso aí, eu só quero que ele treine bem e jogue bem. O que ele faz na vida pessoal dele é direito dele. O Inter, ele aumentou a diferença do Flamengo. O Flamengo está tentando perseguir o Palmeiras e o Botafogo. O Red Bull nem tanto porque vai enfrentar, ele pode derrotar. O Flamengo entrou na rodada, independentemente do resultado do Fla-Flu, torcendo sempre para Botafogo e Palmeiras perderem pontos. E Grêmio também foi preciso que o Grêmio perdeu esse ponto. O Grêmio perdeu o jogo. Agora o Flamengo não depende mais do tropeço do Grêmio. Então o resultado do Fla-Flu não foi bom para o Flamengo, né? Embora seja um resultado, acho que normal. Acho que o Flamengo está na situação que está, não pelo Fla-Flu, mas por outros jogos menos difíceis, digamos assim, ou fáceis até, em tese, que não venceu. Aí ele põe aquela foto. O torcedor olha aqui e fala, por que ele está rindo? O torcedor pensa o quê? Eu não estou rindo, por que ele está rindo? Qual a razão dessa alegria? Então, assim, isso tudo vai minando. Eu acho, assim, inacreditável como esse rapaz está colocando em risco a idolatria que ele mesmo conseguiu com a torcida. É um negócio difícil de entender. Muito difícil de entender. Às vezes eu fico pensando, será que não tem um amigo? Quando eu falo um amigo de verdade. Você fala assim, cara, olha a bobagem que você está fazendo. Não pode. Jogador de futebol se cerca de Aspone, cara. Aspone, eu sempre fico falando disso, mas tem gente que não sabe o que é. Aspone é o famoso assessor de porra nenhuma. Todo jogador de futebol é cercado de uns 2, 3 caras desses. É os amigos da antiga, uns moleque nada a ver, etc. E a função desses caras aí é ajudar esses malucos, o jogador a fazer certas coisas que ele não tem como fazer. Tipo, às vezes pagar uma conta, cuidar de certas situações com parentes e famílias e outros amigos, marcar as paradas que o cara quer fazer.
o cara acaba ajudando com algumas paradas, mas uma outra função que eles têm muito é do telefone sem fio. O cara não vê o bagulho, fica sabendo. Aí, tu viu que fulano falou de tu no programa tal? Aí quando o jogador vai responder, vai se pronunciar, ele vem com o telefone sem fio do Aspone e aí dá uma no cara que fez o comentário, mas às vezes o comentário do maluco não era nem pejorativo, não era nem ruim. Então, isso, não adianta, não tem amigo. Esses caras, vários deles são amigos até, pô, de sinceridade e tal, mas muitos deles ganham uma mesadinha pra estar junto com o cara, ou então tem uma vida mansa, etc. O cara não quer perder a mamata, pô, que o jogador de futebol é mimado. Uma vez eu vi o Edmundo falando de uma coisa que ele fazia, e que até hoje ele faz isso, que é um exemplo menor, mas ele fala, pô, até hoje eu faço isso porque tem gente que faz pra mim, pô. Qualquer situação onde eu tô, sei lá, eu tô sentado, tem um cara ali, uma pessoa fala, pô, pega um café lá pra mim. A pessoa vai, enquanto tiver gente indo, eu vou ficar pedindo. E assim, outras paradas, saca? Mais ou menos isso. Pô, pega tal coisa lá pra mim, vai ali pra mim comprar tal coisa, não sei o quê. Porque o jogador de futebol, ainda mais esses da época da Edmundo e tal, tinha muita moral, às vezes ficava na comunidade deles lá, vários molequinhos, várias pessoas, enfim, até amigos, etc. Em casa a esposa muitas vezes fazia isso. Pô, pega lá uma água pra mim. Aí a pessoa levanta e pega, o sujeito fica mal acostumado. Esses jogadores aí, tudo mimado, cara. Você parça. Não, parça não é amigo. Amigo é amigo. Aquele que corre o risco de você ficar na bronca, mas vai te falar a real. Fala, cara, você não tá vendo? Olha só, você te chamava, agora pega a rede social. É o cara que fala não pra você. Sim. Ele não Exato. quer ter mal, mas ele falou não pra você. Nossa, Um ano muito ruim mesmo, né? Muita coisa. E alguns cristais não aceitam, né? Não só de resultado, como atitude, né? Muita coisa, negócio do aniversário mesmo, não é que não possa comemorar. É lógico, sem dúvida. Vamp, sabe, eles ganham uma grana pelo talento. Talento e salário você não discute porque ninguém rasga dinheiro. Se paga bem é porque ele realmente é importante, dá retorno naquele instante. Não é essa a discussão. A discussão é que tem poder financeiro para ter um gestor de carreira profissional. Entendeu? É um cara que não é o parceiro, não é aquele teu amiguinho de infância que você quis ficar com ele a vida inteira. Não é isso. É um profissional que vai pensar em todos os seus passos, agora com esse poder imenso da rede social, que você se expõe a cada segundo, né? A importância da rede social, Vamp, entendeu? Como o cara se vende, como ele se apresenta. E isso faz parte do personagem. Ele não é um cara comum. Tava brincando com o Flávio, né? A gente conversando, esse dia quando terminou aí o Canelada, você vê que o Cristiano Ronaldo, ele é fominha, né? Até na Arábia Saudita ele quer, né? Não foi a diversão, né? Não foi só pelo dinheiro, né? Lógico. Você vê que ele tá na Liga Saudita e na Liga a Liga lá, tipo a Liga dos Campeões, tipo a Libertadores. A Liga dos Campeões. Ele tá em tudo, fazendo um gol e vibrando e indo. Sabe, cometeu... Todo o dinheiro que tem. A carreira dele é longa, né? É uma carreira importante. Você vai encontrar uma ou outra participação, um momento dele que você discorda. Né? Alguma postura, tá? Mas tudo bem, as pessoas, não é, ninguém tem que ser o Dalai Lama, não é isso, nada disso, mas é uma questão de balança, né? Você vê, não está jogando nada, tá jogando muito pouco, o Richarlison, mas esse é um cara que usa muito bem a rede social dele. Deve ter alguém, não pode ser ele, deve ter um grupinho lá de gestores que cuidam muito bem disso. Ele é um cara que tem boa imagem, não é? Tem um cara de boa imagem. O futebol, às vezes, está tropeçando, como é o caso. Mas é isso que a gente está falando aqui. Eu não sei, não tem alguém, é isso que o Mauro falou, um amigo, alguém que fale alguma coisa, você não acha que é melhor não? Você não acha que é melhor não? É isso. Assessoria de imprensa, mas às vezes até esses personagens passam por cima da assessoria, enfim, a gente sabe. Sem dúvida. E até um dado que ilustra bem o que disse o Mauro César quanto ao desempenho do Gabigol, e ontem a gente trouxe os números, a quantidade de cartões, que para um atacante é assustador, porque ele está competindo com zagueiros no futebol brasileiro. E outro dado aqui, levantado pela coluna do Fla, o Gabigol não finaliza gol pelo Flamengo há 10 jogos. A última vez que ele conseguiu chutar a gol foi no dia 13 de setembro, na derrota para o Atlético Paranaense por 3-0.
assim, a gente já fala que centroavante vive de gols, mas agora o centroavante não finalizar a gol, ainda um centroavante da qualidade do Gabigol, é algo para se questionar, não é, Vanderlei? Sem dúvida. Eu sempre falei aqui que ele tem potencial. Antes dessa foto mostrada, todo esse negócio todo, da expulsão, aí eu falei, olha, é um jogador que tem potencial, pode acreditar nele, uma hora ele vai voltar a fazer gols, vai a colaborar com o Flamengo. E ainda acredito nisso, eu acho que isso deve acontecer mesmo. Mas que está demorando, está. E um jogador que tem o potencial dele poderia assustar goleiros adversários há mais tempo, coisa que não está acontecendo. E a gente tem até alguns números do Gabigol, a gente vai puxar depois aqui na tela, mas Vampeta, tá aí o Gabigol, que vem nessa temporada abaixo pelo Flamengo, e o torcedor às vezes fica nesse debate da renovação, naquela. Tudo bem, o cara não tá bem, já uma temporada abaixo, acho que a última também foi bem abaixo do que já apresentou o Gabigol em outros momentos com a camisa do Flamengo. E se o Gabigol, de repente, reforçar o Palmeiras ou, sei lá, o Atlético Mineiro, seria uma preocupação? Como é que você vê essa renovação que está travada aí do Gabigol com o Flamengo, Vamp? Não, o Flamengo, o Gabigol, lógico, ele vai ter o staff dele e vai querer 5 anos de contrato, né, e se segurar. O Flamengo também tem o direito de esperar. Eu acho que se o Gabigol, né, a temporada ainda pode ser de título pro Flamengo, eu acho que o Flamengo ganhando do Red Bull Bragantino fica 2 pontos do Palmeiras, faltando 4 rodadas. Ali, a gente não sabe o que vai acontecer entre Botafogo, Fortaleza e Botafogo. Né? Pode ainda ter esse título aí desse ano do Brasileiro. Acho que o Flamengo ainda ganha do Red Bull Bragantino, ou vice-versa. Um dos dois que ganhar ali vai brigar até a última rodada. E o Flamengo tem uma tabela até melhor, que joga muitos jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã. Esperar. Porque em junho o Gabigol pode assinar um pré-contrato com alguém. Mas para assinar com alguém ele tem que estar muito bem. E se ele estiver bem e voltar, fazer uma bela pré-temporada, o ano não foi muito satisfatório no individual dele e no coletivo. Se ele estiver bem, eu duvido que ele vá para qualquer outro lugar. Ele assina com o Flamengo. Eu falo sempre, melhor Rio de Janeiro, ganhando bem, jogando num time de massa. Quando eu jogava, os caras falavam, não tem lugar melhor do mundo para jogar se for no Rio de Janeiro recebendo. Não tem Madrid, não tem Barcelona, não tem nada. Tá ali as globais, tá tudo ali, Pedro. Dinheiro no bolso, Cristo Redentor. Aonde vai? É ídolo. É ídolo, Você acha que ele vai arriscar? Gabigol vai arriscar vir pro Palmeiras. Um exemplo, vir pro Palmeiras, onde tem Dudu, tem Rafael Veiga, tem Rony. E cá, a turma de cá aceitar que Gabigol ganha mais do que eles, fazendo o que eles... tem isso também, viu? Pô, tô aqui defendendo as coisas do Palmeiras. O principal rival do Palmeiras hoje, dentro do cenário da América do Sul, é o Flamengo. Aí você vai tirar uma peça importante de lá, que venha pra cá ganhando mais do que quem já tá aqui, Gustavo Gomes, todo mundo. Tem isso tudo conta, viu? E você tocou num ponto que, assim, a gente acompanhou agora nessa negociação do Bruno Henrique, que o Palmeiras se meteu no meio. O torcedor do Flamengo ficou muito chateado com o Bruno Henrique, né? Mesmo não fechando com o Palmeiras. Gabigol aí no meio, voltando a ser ídolo, um monte de criança onde ia. Todo mundo é ídolo. Agora a temporada é muito ruim dele mesmo e algumas atitudes, né? Eu acho que assim, a questão do Bruno Henrique, assim, são algumas lições que a gente começa a observar, como que o torcedor às vezes muda o seu comportamento em certas situações. O problema do Bruno Henrique foi que o representante dele, até foi eu que dei essa informação antes, ele botou na cabeça que o Flamengo tinha que recomprar o jogador. Porque faltavam 6 meses para o final do contrato, tinha que recomprar o jogador. O que eu acho uma coisa totalmente estapafúrdia. Como é que você vai comprar um jogador que já é seu? Não, mas o contrato está acabando. Uma coisa é você contratar um jogador de um clube, que, por exemplo, o Flamengo quer contratar o Beraldo. Para tirar um Beraldo, quanto que São Paulo investe no seu futebol amador, na sua base? Uma multa rescisória, né? Você tem que botar 1.000 jogadores ali para sair um Beraldo. De repente, bota 1.000 meninos ali e não sai nenhum Beraldo. O Beraldo tem potencial de Europa, jogador jovem, muito bom e tal, então vale uma grana. Se você quer o Beraldo, tem que pagar, porque aí viabiliza o meu negócio. Pode ser o Flamengo, pode ser o Real Madrid. Quer o Beraldo, tem que pagar. Porque para tirar um Endrick, o Palmeiras tem que peneirar muito. Para tirar um Vinícius Júnior, o Flamengo tem que peneirar muito. A maioria dos meninos, eles não conseguem chegar no profissional. Outros tantos vão para times menores, outros saem do Brasil. Os que ficam no próprio clube e são raros, e os que são negociados são mais raros ainda. Porque você vê, às vezes, tantos jogadores bons, pensa que não é fácil. São muitos que ficam pelo caminho.
Muitos e muitos e muitos. E isso custa dinheiro. Esses garotos, você tem que dar toda assistência, você tem que ter profissionais que trabalham para eles, você tem que ter uniformes, tem que ter alimentação, concentração, tem um monte de coisa. Então, os clubes montam estruturas caras para tirar alguns jogadores que podem ser utilizados e ser negociados. E isso faz a roda girar. Então, quando um clube recebe uma indenização por vender o jogador que ele revelou, é o óbvio, né? A mesma coisa quando você vende o jogador que você comprou, você pagou por os direitos, você vai negociar, está em contrato. Agora, o próprio jogador, eu não consigo entender qual o investimento financeiro que o jogador fez nele. Você pode ter lá o pai que pagou a passagem de ônibus no começo da carreira, aquelas histórias, mas espera aí, um investimento de milhões, você não faz investimento em você mesmo. Você se desenvolve, ganha um salário e tudo mais. Quando vê essa história de pagar, recomprar o Bruno Henrique, a reação foi péssima. Isso espirra no jogador. E muita gente começou a pensar, bem, se é assim, quem embora vai. Boa parte da torcida teve uma reação de... É interessante isso. Entre fazer uma loucura, renovar o contrato, dar qualquer dinheiro para ele, não deixa embora. Muitos torcedores hoje pensam assim, não. Para correr o risco de amanhã ficar endividado, sem condições de fazer nada, vai embora. Outros virão. Mas alguns torcedores estavam nessa daí. Não, tem que pagar o que for. Não pode deixar o Bruno Henrique embora, tal. Eu estava aqui o tempo todo dizendo, se for para fazer essa loucura aí, melhor deixar ele ir. E a vida segue. E eu acho que o que está acontecendo com o Gabriel, aí mudou o discurso, né? Mudou a negociação, aí fizeram outro tipo de acordo, o Flamengo acabou não tendo que recomprar o Bruno Henrique, e o que ele pediu por 3 anos acabou sendo um pouco mais do que seria em 2, eles diluíram em 3 anos e acabaram aceitando. Todo mundo cedeu um pouco. Repito, eu acho que 3 anos é muito para o jogador da idade dele, mas enfim... Acabaram fazendo um acordo, mas não nas condições que se falava no começo, que seriam mesmo nos números que o Palmeiras apresentava. Extraoficialmente, oficialmente não vi ninguém do Palmeiras falar, né? Mas extraoficialmente seriam valores, assim, muito altos. Até acho que muitos palmeirenses torceram o nariz. Falaram, como assim? É um jogador caro demais para a cidade. E com uma lesão grave que ele teve não faz muito tempo. Chegaria aos 38 pelo contrato que o Palmeiras estava oferecendo, né? É um negócio meio louco, né? Eu já acho demais, 36 do Flamengo. Mas aí tem essa situação. A reação da torcida, se alguém pensou que a torcida ficaria contra o clube e a favor do jogador, não de qualquer maneira ter que ficar, sentiu que foi o contrário. Foi o contrário. A reação foi inversa. Que aí vai. Mas vai Palmeiras. Vai. Muita gente teve a mesma reação. E no caso do Gabriel, você percebe o seguinte, que essa idolatria toda, coisa das crianças e tal, que o Vampeta falou, como isso se desmancha muito rapidamente se você não fizer a manutenção dessa idolatria. Como é que você faz? Cara, se empenhando, se esforçando, respeitando o torcedor, respeitando o luto da derrota, o comportamento, a conduta, sabe? Isso tudo pesa. E eu sempre digo aquela coisa, né? No Flamengo não tem Zico. Se Zico não fez, ninguém pode fazer. Isso tinha que ser um mantra, tinha que ter uma placa na entrada do clube para todo mundo. Olha, o Zico nunca fez isso. Portanto, é proibido fazer esse tipo de coisa. O Zico nunca fez. Cara, o Zico, ele é o maior ídolo da história do clube, porque além de jogar o que ele jogou, o Zico arrebentou o joelho. O Vanderlei acompanhou bem, porque na época o Vanderlei estava ali acompanhando a seleção brasileira. O Zico se esforçava loucamente treinando para consertar, antes de operar o joelho, para jogar a Copa, para jogar pelo Flamengo. Operou o joelho, voltou a jogar. Jogou uma final de Campeonato Brasileiro em 83 contra o Santos, vendido e machucado. Já estava negociado com a Udinese e machucado. E faz um gol com 30 segundos. E logo depois que faz o gol, você vê ele no centro do campo comandando os outros, batendo pau. Vamos lá, porque o Flamengo tinha que vencer por mais de um gol, porque o Santos venceram aqui em São Paulo por 2-1. São várias histórias que, assim, isso representa o torcedor. E não são só as histórias, porque, além de tudo que o Mauro está falando, o Zico era o melhor jogador do futebol brasileiro, camisa 10 da seleção, um dos melhores jogadores do mundo na ocasião, jogava pelo Flamengo, representava nossas cores da melhor forma possível, além de ser esse cara sensacional que o Mauro está externando aí, né? Tudo que Zico representa. Então não tem nem como, não dá para comparar. Realmente devia haver mesmo essa placa lá. Se Zico não fazia isso, ninguém mais que passa pelo Flamengo pode fazer. Você falou do Richarlison. O Richarlison, por exemplo, ele está na fase péssima. Não estou comparando o Richarlison com o Zico. Mas lógico. A fase é péssima. Mas eu não vejo falta de seriedade nele. Pelo contrário, ele se abate. Até exagera um pouco, chora. Às vezes é um pouco dramático demais. Mas você vê que o cara quer acertar. E que ele está incomodado porque a fase é ruim. E isso eu respeito. Eu não vejo no Gabriel incômodo com a fase ruim. Isso me espanta, porque eu falei, parece que não tem um amigo. Repito, um amigo de verdade, não um parça. Eu falo, cara, você não está jogando bem, bicho. Olha os seus jogos. Vamos assistir seus jogos? Vamos ver. Vamos pegar os jogos de 2020, vamos pegar os jogos do ano passado, você e o Pedro.
Olha o que você está fazendo, olha essa jogada, olha esse gol, olha esse passe. E agora? Não está acontecendo nada, cara. Tem alguma coisa errada aí. É físico, é técnico, é o quê? O que ocorre? Mas, enfim. E aí eu acho também que entra o paternalismo que reina dentro do futebol do Flamengo, né? Porque eu acho que ninguém tem coragem ali, claramente, chamar o cara, chamar a atenção. Chamava com uma conversa profissional. O que está acontecendo contigo? Será que o Rony foi barrado do Palmeiras? Será que o Abel não conversa com o Rony? Imagino que converse com ele. Você está fora porque sua fase não está boa, vamos trabalhar. Ele fez um gol agora, um gol de 3-0, o jogo estava ganho. E como é que foi a reação do Rony? Ele ficou meio até emocionado com o gol. Como é que eu disse, pô, voltei a marcar, vim do banco, fiz um gol. Para ele é importante. O cara está incomodado, ele não está satisfeito com aquilo, de ficar na reserva. Ah, mas eu entro, que o moleque é um monstro. Não importa, tem que ter uma vaga para mim. Eu quero entrar no time. Ele entra e faz o gol, a vibração foi desproporcional à importância do gol, porque já estava 2-0, o jogo estava ganho. Mas por quê? Você percebe que o jogador tem gana de acertar, fica incomodado quando está no banco, fica mordido e quer acertar. E é isso que o torcedor de qualquer clube espera, especialmente de um ídolo. Nós não vemos isso no Gabriel, infelizmente, para ele e para o Flamengo. Cara, perder a idolatria, eu acho que ele não vai. Deixa eu trocar logo de janela. Perder a idolatria, ele não vai. O que pode acontecer com ele é a seguinte parada. Ele ficar meio... Vamos botar, ele sair do Flamengo assim de forma meio queimada e ficar meio marcado por um tempo. Mas quando ele encerrar a carreira, acabar fatalmente tendo todos os méritos de todas as conquistas que ele ajudou a gente a ter, sendo reconhecido. Algo... Lógico, o tamanho bem diferente, mas é mais ou menos que nem o Petkovic. Estava no Flamengo, saiu, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, rodou vários clubes, etc. Voltou para o Flamengo em 2009 sendo campeão brasileiro, ajudando muito naquela conquista. E hoje é tido por todos nós como um grande ídolo. Mas ao longo da passagem do Petkovic pelo Vasco, pelo Fluminense, etc., era um jogador que a gente meio que começou a cagar por um tempo. Assim, falando, cara, muito lembrado pelo gol do Tri. O gol do Tri, etc. Um gol de estadual, mas bem marcante. E aí, do momento que ele volta pro Flamengo e é campeão brasileiro e etc, e dá declarações e essa coisa toda, a gente começou a realmente endeusar um pouco mais o Petkovic. Pode acontecer isso com o Gabriel, ele acabar meio queimado indo embora, aí vai jogar em outros clubes, viver a vida dele, em algum momento ou ele volta pro Flamengo ou ele encerra a carreira, mas aí ele vai falar com carinho, com certeza, do tempo, todos esses anos que passou pelo Flamengo. E a torcida vai se lembrar, logicamente, com bastante entusiasmo dos títulos que ele ajudou a gente a conquistar, né? Acho que é isso. De qualquer forma, eu acho que eu ainda fico na cabeça que ele tem plena capacidade de se recuperar. Eu acho que não é nada que uma pré-temporada bem feita, um time bem organizado, não resolva. Sendo que a gente tem um treinador que não gosta dele, assim como também não gosta do Bruno Henrique. Né? Mas o caso do Bruno Henrique é só por questão de comportamento tático e posicionamento. No caso do Gabriel, a gente já viu aí o Vampeta falando que o Mauro Betting disse que o Tite falou para ele que não gostava da pessoa Gabriel, o comportamento, a forma de ser, etc, não gostava. Então, temos essa questão aí. Mas bom, quero saber a tua opinião, bote aí nos comentários o que você pensou a respeito do que você viu nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela sempre tem 2 vídeos do canal para você escolher. Continuar assistindo esses outros 2 vídeos, né? Se por um acaso você não se interessar, clica aqui embaixo no logotipo do canal, no Reação Rubro-Negra. Quando abrir a página, você escolhe outro vídeo e assiste na sequência, porque quando você maratona um vídeo atrás do outro, você me ajuda demais no crescimento aqui do canal. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e